Oi, pessoal, eu sou Nathalie Unterstel. E eu sou a Carol Prolo. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Lasminhas, o seu podcast semanal sobre a política do clima, o clima da política. E aqui a gente fala de tudo, especialmente de COP30, ou do que vai acontecer, do que vem acontecendo, até essa importantíssima conferência que acontece em novembro, lá em Belém, do Pará. Bom, hoje é segunda-feira, dia 28 de abril de 2025, e a gente antecipou a gravação porque tem mais um feriado essa semana, então a gente vai soltar esse episódio antes de sexta-feira. Onde é que você tá hoje, Nath? Hoje eu estou na Jamaica. É uma pena que vocês não consigam ver aqui o que tem atrás de mim, que é um mar lindo, maravilhoso. Eu tô aqui em Montego Bay, numa missão aí com o pessoal que está discutindo financiamento de adaptação. O Caribe tem experiências incríveis, a gente precisa muito aprender com eles. E eles estão, assim, com 1000 exemplos de questões, negócios, envolvimento do setor privado. Então, estou bem curiosa e querendo amarrar isso com as oportunidades para a COP30. E você? Eu tô em casa, mudei de ambiente aqui pro meu pequeno escritório, mas tô com inveja de você. Inclusive, acho que a gente devia fazer esse episódio devia ter uma trilha sonora de reggae pra gente se embalar aí no clima das suas discussões de adaptação climática. Eu acho que sim. E, enfim, aproveitando para dizer que, claro, é isso. A gente vive num mundo mais quente, de clima mais instável, mas os paraísos continuam existindo. E é por isso que a gente precisa de resiliência e adaptação para proteger esses lugares lindos, com esse mar lindo, com os corais que estão sofrendo bastante. Mas, enfim, Carol, vamos lá. Essa é uma semana que a gente começa na segunda-feira já com tanta coisa para falar, né? Não, então, a gente achou que não ia ter pauta para um episódio antecipado, mas tem assunto que não acaba mais, desde a China, passando pelo Rio Grande do Sul, sempre as peripécias do Trump, e tem um tema, claro, que acho que a gente deve focar aí hoje em homenagem à sua visita à Jamaica e também aos episódios do Rio Grande do Sul, que é a adaptação. A gente queria falar um pouco mais sobre isso hoje. Com certeza, vamos nessa. E para abrir, Carol, qual foi a frase da semana que você escolheu? Eu nunca imaginei que ia dizer uma frase dessas da boca do presidente da China, mas é o Xi Jinping que é o autor da seguinte frase, abre aspas, independentemente de como o mundo mude, a China não vai desacelerar suas ações climáticas, não vai reduzir seu apoio à cooperação internacional e não vai cessar os seus esforços para construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade. Uau! Quem diria, né, Carol? Eu acho que essa frase, traduzindo aqui para o Bob Marley speak, seria Every little thing is gonna be alright, seria a frase da semana. A gente tem que falar mais disso, não é que a China vai salvar o mundo, mas a gente hoje está precisando muito mais da China do que a gente poderia imaginar. Verdade. E, de fato, essa frase é uma frase forte, né? Não, vamos, a gente vai falar bastante disso ainda, né? Vamos para o nosso mapa de calor aí? No cenário internacional, da semana passada para cá, a gente teve 3 coisas muito críticas. Uma delas foi que a China anunciou que vai ter uma nova meta de redução de emissões que vai cobrir toda a sua economia. Isso é muito importante. Uma segunda questão é que o Trump, ele, de novo, né, declarou a guerra aos canudos de papel, mas mais do que isso, veio um anúncio de que ele está liberando geral a mineração no fundo do mar, né? E uma terceira coisa importante foi um estudo que saiu que aponta que as chamadas carbon majors, ou seja, as empresas mais poluidoras do mundo em termos de aquecimento global, elas são responsáveis por trilhões em perdas climáticas, e isso agora pode ser mensurado. E no Brasil, acho que o foco dessa conversa de hoje vai ser
o Rio Grande do Sul, um ano depois, está fazendo aniversário, aquela tragédia de maio de 2024. E o estado, obviamente, ainda sente as sequelas dessa enchente. Então, vamos falar de adaptação climática do Rio Grande do Sul e também de como está o Brasil nessa história toda. Muito bom, vamos então para a zona de convergência, sem mais delongas, e vamos começar com a China. Como eu mencionei rapidinho, a China, na semana passada, durante um evento que foi ciceroneado pelo secretário-geral da ONU, pelo Antônio Guterres, e pelo presidente Lula, por ocasião aí da COP30, era um encontro sobre as chamadas contribuições nacionalmente determinadas. Já falo um pouquinho mais disso, o que é isso. Teve mais ou menos de 20 lideranças que foram convidadas para esse evento virtual. E depois dele, o Antônio Guterres fez uma coletiva de imprensa em que ele contou o que é que tinha sido conversado, a portas fechadas. E foi nessa ocasião que ele confirmou que o presidente, enfim, o Xi Jinping, o chefe de Estado chinês, participou e ele afirmou que vai entregar uma NDC em breve e que ela, pela primeira vez, vai cobrir todas as emissões chinesas, ou seja, de toda a economia, não só de alguns setores, todos os gases e assim por diante. Eu queria só rapidinho falar para quem não sabe o que é a NDC e qual que é a situação que a gente está hoje. Boa. Vamos colocar um pouquinho de contexto. NDC são, na verdade, planos climáticos que os países que são parte do Acordo de Paris se comprometeram a entregar a cada 5 anos, podem inclusive mandar antes, para que a gente possa fazer uma avaliação periódica de onde estamos em relação às metas de limitar o aquecimento global a níveis seguros. Então, a gente, quando assinou o Acordo de Paris, estava numa trajetória de aumentar a temperatura global em mais de 4 graus. É aquele planeta dos melões que a gente falou, né, Carol? Depois de uma primeira rodada, enfim, com a recepção, né, de diferentes NDCs, esses planos, essas propostas e metas de todos os países do Acordo de Paris, a gente chegou aí, já a partir de uma rodada, em cerca de 2,6 graus de aumento da temperatura. Ou seja, o Acordo de Paris está funcionando, porque a gente sai do 4 para o 2. Mas a realidade é que esse 2,6 ainda é muito distante daquilo que a gente precisa, que é 1,5 grau, no máximo 2. E mais do que isso, né, a realidade que está batendo a nossa porta, e a gente vai falar do Rio Grande do Sul daqui a pouco, é uma realidade de que as pessoas não querem pagar para ver. Nós não queremos pagar para ver. Então, a gente precisa realmente de um avanço muito mais concreto. Qual que é a situação hoje dessas NDCs? A gente tem mais de 170 países atrasados, eles deviam ter entregue esses planos em fevereiro desse ano. Inclusive, o Comitê de Compliance, que é o comitê que avalia o cumprimento, né, do Acordo de Paris, vai notificar esses 174 hoje, mas o custo político ainda de você não entregar, de você atrasar, ou até entregar uma coisa que não seja muito boa, é muito baixo, né, Carol? E aí, tem uma miríade de coisas, a gente podia fazer um episódio só sobre NDC, mas queria passar a bola para você, porque aí tem uma questão que é crítica. Existem 2 países que são de longe os maiores emissores de gases de efeito estufa hoje, China e Estados Unidos. Os Estados Unidos entregaram a sua NDC ainda na era Biden, a gente sabe que dificilmente vão cumprir o que está lá, então agora a bola está com a China. O que você achou desse anúncio do Xi Jinping? E o que você acha que... Você acha que pode mudar aí, pode mexer os ponteiros de fato? Olha, eu confesso que é engraçado, tá todo mundo torcendo pela China hoje, parece, né? O sentimento de que precisamos de um champion que faça frente a essa política desconstrutiva do Trump. E então, sem dúvida, politicamente, essa mensagem do Xi Jinping ecoa para todos nós que estamos tentando manter essas políticas acesas. E claro, e tem acho que um peso relevante, como você falou, porque a China responde por 1/3 das emissões globais de gás de efeito estufa. Inclusive, é o maior emissor mundial de metano, se não me engano, da agricultura, né? Então, o fato de a China realmente ampliar as suas
a sua política para também abranger emissões do setor agrícola, em tese, significa muita coisa. E tem, acho que, uma outra mensagem interessante, que como você falou, Nath, os países têm a obrigação de ter essa NDC, que é esse plano climático individual, mas o Acordo de Paris diz que um plano destes economy-wide, ou seja, que abranja todos os setores econômicos e todos os gases de efeito estufa, é uma obrigação dos países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento são encorajados a gradualmente migrarem para um lugar em que eles vão poder assumir metas abrangentes como essa. O Brasil já tem uma NDC dessas, abrangente, economy-wide, mas a China não tinha. Então, a China chegar neste lugar tem, acho que, uma mensagem também de que ela passa a se colocar numa posição de liderança global, de se ver aí capaz de eventualmente ser equiparada aos países desenvolvidos nas suas políticas climáticas, algo que até então ela vinha tentando fugir de passar por essa imagem, porque ela obviamente não quer abrir mão dos seus privilégios de ser um país em desenvolvimento que não tem essas obrigações tão rígidas. Então, parece ser uma mensagem de ambição da China, mas a gente não sabe na prática se vai haver ambição dessa meta quando ela vier a ser apresentada, essa NDC. Pode ser que seja abrangente, mas que seja pequena em termos de realmente redução de emissões de gases de efeito estufa. E, claro, acho que a China hoje está com dificuldades de cumprir a sua própria NDC atual. Parece que mesmo a sua NDC hoje, que é uma NDC de intensidade, isso veio da matéria do Climate Home News, do Lauri Milivirta, que é do Asian Society Policy Institute. Ele está um pouco cauteloso aí com essa mensagem da China, porque ele acha que já hoje tem dificuldades para a China cumprir a sua própria NDC. Mas, por outro lado, ele acha que o Xi Jinping fazer esse tipo de pronunciamento é bastante positivo, porque mostra quase que um compromisso pessoal dele com essa meta. Então, para termos de reputação, a China parece que tá levando a sério isso, a ponto de o presidente trazer essa mensagem pública. E outra coisa, só para finalizar, é que eu vi que desde 2021 o Xi Jinping não faz nenhum pronunciamento climático, pelo que eu entendi também. Acho que desde Glasgow, né, as outras COPs mesmo. Acho que a cúpula da ambição, lembra? Teve a Ambition Summit, que foi puxada pelo Biden e tal. Pois é. Então, ele está de volta. Esse ponto. Muito bom. Xi Jinping is back. Is back. Olha, eu acho que esse sinal é muito importante, porque pode fazer com que outros países que hoje estão em cima do muro ou atrás do muro, né, o próprio bloco da União Europeia está nessa situação, que eles venham a público, que eles tragam as suas NDCs. Então a China ela pode puxar esse movimento e a gente sair desse lugar muito ruim que estamos agora, em que a gente não tem quase nenhuma NDC, tem 19 só entregues, e assim tem uma que está um pouco mais brilhosa, reluzente, que é a do Reino Unido. As outras, mais ou menos, ainda que melhores que a leva anterior. Então, vamos ver o que eles colocam, quando eles anunciam, né? Quando é que os chineses fazem isso. Agora, eu tenho também, para fechar esse ponto, Carol, que eu tenho escutado de diferentes analistas, é que eles acham que, a despeito dessa situação, dessa crise que a gente vive agora, as chances são da gente chegar ali antes da COP, né, quando se tradicionalmente solta aquele relatório síntese das NDCs, que é produzido pelo secretariado, com uma situação melhor do que 2,6 graus. Então, ainda que a gente não tenha, né, o melhor dos cenários, esse relatório, a expectativa é que tenha alguma melhora incremental. O problema é que essa melhora incremental não vai resolver o problema, né? Ela é justamente essa falta de ritmo, essa falta de escala. Então, enfim, vamos ver o que vem da China e vamos, de fato, torcer para que a situação mude. Vamos passar agora para o nosso vilão favorito, brincadeira.
Meu malvado favorito. Meu malvado favorito, né? Mas, gente, é impressionante. Toda semana ele apronta alguma. Essa semana, como a gente tinha falado no nosso episódio, que foi gravado no dia em que ele atrasou enfim, a soltura aí do seu comunicado da Casa Branca no Dia da Terra. Ele apresentou, enfim, uma declaração em que ele dizia que ele vai ser o primeiro presidente americano a seguir a ciência, o que é uma grande ironia. Nossa. Sem comentários, mas sem comentários. Sem comentários, né? Mas tem uma coisa muito grave dentre as várias que ele colocou ali, e até só uma nota. Para quem assistiu o episódio da semana passada, lembrem-se que a gente comentou que o grande medo era que ele fizesse uma grande perseguição às organizações de meio ambiente, de clima, que ele usasse, né, a Receita Federal americana para isso. Isso não veio, tá? Não veio ainda, espero que não venha. Mas nessa carta, nesse anúncio, ele fala lá o tradicional, os canudos de papel, que ele inclusive fala que são mais tóxicos que os de plástico, uma, desculpa, baboseira. Mas ele coloca uma coisa muito, muito séria, que é meio cada um por si nessa história da mineração de grandes profundidades. E aí o que me preocupou, Carol, dessa história, para quem não sabe, é uma nova fronteira de exploração mineral, assim, é algo muito sério, porque a gente nem sabe as consequências possíveis disso, mas tem um ponto aí que a gente, parece que ele está agindo por conta própria, desrespeitando, inclusive, a convenção internacional que lida com essas matérias, né? Então, queria te ouvir um pouquinho disso, porque, inclusive, já teve aí a China mesmo dizendo que o Trump, com essa possível liberação, ele estaria violando o direito internacional. O que te parece? O que eu entendo é que não tem ainda um tratado propriamente dito para isso. O que está acontecendo são negociações justamente para se gerenciar esse bem aí comum, que é de fruição aí de toda a comunidade internacional, que são as águas profundas das águas internacionais. E esse é um processo que, obviamente, interessa a todo mundo, inclusive por questões econômicas, como os Estados Unidos bem intenciona, que é explorar esses recursos minerais que existem aí nas profundezas dos oceanos. Tem cobalto, tem níquel, tem terras raras, tudo metais necessários para o desenvolvimento da inteligência artificial e até mesmo para a transição energética. Então, existe um interesse muito grande desses atores internacionais, inclusive da própria China, em explorar esses minérios ou prevenir que outros os explorem, né? E o Brasil então, também, né? O Brasil também tem alguns avanços aí nessa história. Quer dizer, todo mundo tá de olho nisso. Ao mesmo tempo, parece que o Trump está querendo meio furar a fila e chegar lá na frente e começar as liberações antes dos demais. Ele está querendo furar a fila, exatamente. A ordem executiva essa que ele assinou tem esse objetivo de começar a emitir licenças, não só para exploração de águas profundas dentro do território americano, mas também em território internacional. Então, se de fato isso vier a acontecer, não sei que tipo de sanção ele pode enfrentar, mas vai haver, claramente aí até pela China, que já deu uma letrinha de que os Estados Unidos está violando normas internacionais em fazer essa exploração antes de haver um acordo de como isso vai ser tratado no âmbito da comunidade internacional. Então, já tem empresa que anunciou que estava se preparando para começar a fazer extração até o final de 2025. Tem, já claramente, acho que cartas marcadas para que isso aconteça pelo Trump. Se ele vai conseguir, na prática, fazer isso, já não tenho certeza, inclusive por questões de impactos ambientais que estão sendo
objeto de preocupação da comunidade ambientalista, inclusive de países como o Reino Unido, a União Europeia. Tem muitos cientistas preocupados com os impactos ambientais de se explorar essas águas profundas, que são ecossistemas ainda desconhecidos e que têm impacto potencialmente para toda a cadeia alimentar ali e daquilo que a gente depende desse ecossistema aquático. Então, tem realmente um caminho aí a se perseguir até que haja um pouco mais de clareza científica sobre a segurança disso. O Trump falou que nas águas abissais tem zero flora. Essa foi a declaração dele. Quer dizer, ele totalmente ignorou que você tem um ecossistema super frágil ali, coisas que a gente não conhece, inclusive. Então, super delicado, enfim, grosseiro até. E isso até me lembrou que o ano passado eu fui lá para o Pacífico, eu estive lá nas Ilhas Cook e, curiosamente, enquanto eu estava lá, o pessoal estava se preparando porque aconteceria uma grande conversa e mediação sobre a história da mineração de altas profundidades, né, de águas profundas. E eles estavam muito preocupados porque as mineradoras estavam já fomentando alguns acordos. Então, é um pouco tipo aquela corrida atrás dos créditos de carbono da Amazônia. Exatamente. Cheio de cowboys aí. Tem uma fronteira. Carol, agora o terceiro ponto aqui, acho que tem muito a ver com a tua experiência de trabalho. Eu queria pedir para você falar, que foi esse estudo que saiu na super respeitada revista Nature, falando que é possível sim atribuir, né, responsabilidades para as grandes empresas, produtoras de combustíveis fósseis com relação às perdas e danos causados pela mudança do clima, inclusive já pegando um período aí de 91 a 2020. Primeiro, eu queria perguntar, você podia explicar para todo mundo o que são as Carbon Majors? Esse é um terminho em inglês que é ruim de traduzir, né? Não fica tão bonito. Mas, no fim das contas, é isso que você falou. São as grandes empresas emissoras de gases de efeito estufa, historicamente falando, que são empresas mais ligadas a setores de energia, de cimentos, né? Então, são emissoras de combustíveis fósseis, que foram documentadas. Esse estudo atual, na verdade, ele elabora um pouco mais em cima dessa identificação que já é histórica de estudos anteriores. Teve um projeto chamado Carbon Majors Project que identificou as 100 maiores empresas emissoras de gases de efeito estufa historicamente. Isso, se não me engano, foi de 2013 a 2014. E o que esse estudo agrega nesse mapeamento das maiores emissoras de gases de efeito estufa é uma evolução da chamada ciência da atribuição climática, que é uma tentativa de se usar dados históricos de emissões de gases de efeito estufa dessas empresas, ou globalmente falando, e de temperatura, de mudança de temperatura, para calcular a probabilidade de que eventos extremos, incluindo ondas de calor, tenham sido causados pela mudança climática e ainda identificar a responsabilidade de cada empresa. Então, é um trabalho mesmo de atribuição, de você ser capaz de mostrar que aquele evento extremo, que muitas vezes não foi exatamente o evento extremo que foi causado pela mudança do clima, mas foi agravado pela mudança do clima, você conseguir mensurar em que medida ele foi agravado pela mudança do clima e em que medida a empresa X, que tem uma emissão histórica de gás de efeito estufa de Y, foi responsável por aquele percentual ali de colaboração para que aquele evento extremo acontecesse. Então, essa ciência, vocês podem imaginar que ela é muito importante para casos de litigância climática contra empresas que existem diversos casos desse tipo, mas são casos que enfrentaram dificuldades de comprovação judicial
por falta de ferramentas que fizessem essa correlação, essa atribuição. Então, a ciência da atribuição climática foi evoluindo ao longo do tempo, e esse estudo da Nature traz uma evolução que, enfim, a que a comunidade vem dizendo é que realmente é o santo graal da litigância climática, é de fato uma metodologia capaz de fazer essa atribuição. E aí, só para trazer uns dados interessantes, o estudo apurou que aproximadamente 28 trilhões de dólares em perdas econômicas globais entre o período aí de 1991 a 2020 são conectadas às 111 maiores emissoras de combustíveis fósseis no mundo. Então, a gente tem números para isso, e a gente tem um número, inclusive, de algumas em particular. Tem o número da Chevron, por exemplo, que só ela sozinha foi responsável por entre 791 bilhões a 3,6 trilhões de dólares de perdas econômicas causadas pela mudança do clima ao longo do tempo. Então, assim, tá claro que não falta mais ciência para se fazer essa responsabilização acontecer. Agora, a gente vai ter que ver quem é que vai ter a coragem de entrar com essas ações judiciais, porque, obviamente, essas coisas são muito mais complexas do que isso, mas é um caminho que já está, pelo menos, mais trilhado aí com a boa ferramenta aí de evidências para as ações judiciais. Muito bom. A gente vai colocar aqui na descrição do episódio o link para esse artigo, né? Ele foi publicado no dia 23 de abril pelo Christopher Callahan e pelo Justin Mencken. E o que eu acho interessante, Carol, é isso que você traz, quer dizer, é um estudo que ele aponta já a possibilidade de ter uma era de consequências, né? Porque o que a gente vê hoje é uma atribuição possível, estudos, mas ainda muito na seara das campanhas, na seara do que, até para usar mais um termo em inglês aqui, a gente chama de naming and shaming, né? Você ficar nomeando e enfim, expondo as empresas. E, na realidade, com a possibilidade de cidadãos, de organizações, de, enfim, qualquer um no mundo, começar a utilizar, ciência que foi revisada por pares, né, com metodologia robusta, com esses métodos de atribuição para poder processar, pode, eu acho que dar uma virada nesse jogo, ainda que nada esteja garantido, né? Com certeza, nada garantido. No judiciário a gente nunca sabe o que esperar, principalmente no judiciário brasileiro, mas isso é uma boa notícia, que a verdade é que a gente precisa de uma decisão judicial que corrobore a validade dessa ferramenta. Depois isso tem um potencial enorme de se replicar. E a gente só está começando a ver esses casos de litígio climático. Eles ainda estão sendo julgados, a maioria ainda não foi. Então, tem ainda muito chão para se percorrer, mas com um potencial grande de pelo menos um resultado favorável surgir nessa história toda, né? Ainda mais com ferramentas como essa. Não, super importante, super impressionante. Você lembra alguma coisa sobre Petrobras do estudo? Eu acho que eu não vi nada específico, só os gráficos gerais. Olha, não me lembro, pois é, mas eu acho que tem dados sim da Petrobras. Acho que a Petrobras com certeza está em lista de carbon majors, não sei se desse estudo. Eu não, até te pergunto porque ao ler, né, o que está ali, eu vi que eles estão dando muita atenção às 5 maiores, né, que, como você falou, a Chevron, a BP, a Shell, a Saudi Aramco, Gazprom, ExxonMobil. Então, eles pegam essas 5 que são as realmente peso pesados, inclusive a Chevron é a pior, a que tem atribuição maior. Super, super importante, vamos acompanhar. E acho que agora... Uma última perguntinha sobre esse caso, Carol. A gente já tem alguma lei hoje, mundo afora, nacional, estadual, que já comece a responsabilizar empresas com base nesse tipo de questão? Ótima pergunta, porque acho que são vários drivers ao mesmo tempo que a gente tem, né, de enfrentar a crise climática. O judiciário é um deles.
política pública de mitigação, de adaptação é outro, mas também o avanço das leis domésticas no sentido de responsabilizar os emissores de gases de efeito estufa é um outro possível driver, né, que está começando a ser explorado. Tem casos nos Estados Unidos. No ano passado, o estado de Vermont e de Nova York. Verdade. Uhum. E nesse ano parece que tem outros estados aí também querendo fazer o mesmo. A Califórnia, Massachusetts estão estudando medidas parecidas para fazer, inclusive com base nesses modelos de atribuição climática, cobrar os grandes emissores de gases de efeito estufa pelas perdas financeiras do estado ou município. Então, danos como enchentes, danos ao sistema de saúde local, tudo isso poderia ser cobrado, essa conta poderia ser cobrada dos grandes emissores de gases de efeito estufa que operam nessas localidades. Ainda não, efetivamente, essa conta ainda não foi cobrada, pelo que eu entendi, o estado de Vermont vai começar a notificar as empresas a partir de 2027, mas vai ser bem polêmico isso, porque acho que tem muitas discussões aí de competência, se o Estado pode fazer, se isso não seria uma questão federal. Acho que o Trump também já está tentando minar essas políticas climáticas estaduais. Então, a ver aí como é que vai seguir em frente, mas sem dúvida é um paradigma para a gente até observar, porque se isso acontecer no Brasil, eventualmente a gente tem aí uma solução para ajudar a financiar as perdas que os estados e municípios brasileiros já estão sofrendo com a mudança do clima, né? Isso até me lembra uma outra questão. Na semana passada a gente conseguiu enxergar o orçamento climático brasileiro, quer dizer, orçamento disponível para lidar com mitigação e adaptação, melhorou em relação ao passado, mas ainda está longe justamente da gente conseguir lidar, especialmente com os danos que a gente esperaria não ter que experimentar, mas dado o nível baixo de mitigação e baixo de adaptação, essa é a nossa realidade. E falando nisso e falando de Brasil, vamos para a pauta nacional. Então, nós completamos nesta semana 1 ano da maior tragédia climática da nossa história recente. Só para relembrar alguns fatos aqui, foi 27 de abril de 2024 que começaram a acontecer chuvas intensas no Rio Grande do Sul. E no dia 28 de abril, há exatamente 1 ano de hoje, né, nesse dia que estamos gravando, foi quando teve o primeiro alerta da Defesa Civil para riscos de inundações nas regiões próximas aí aos principais rios. No dia 30 de abril foram registradas as primeiras mortes, e aí no dia 1º de maio foi quando se decretou estado de calamidade. O saldo desse, eu não vou nem chamar de evento, porque é grande demais, né, para ser tratado como evento. O saldo é muito pesado, a gente teve milhares de pessoas desabrigadas, migração interna, impactos na saúde mental, impactos econômicos super profundos, e eu acho que o pior é pouca ação estruturada, né, Carol, para a gente realmente evitar novas tragédias como essa. Bom, eu sou gaúcha, então eu tenho uma conexão muito grande com o que aconteceu, embora eu não more mais no Rio Grande do Sul, faz mais de 15 anos que estou em São Paulo, mas minha família inteira está no Rio Grande do Sul, meus amigos, então eu vivi muito de perto, de certa forma, o que aconteceu, pelo trauma que eu acompanhei dos meus familiares, dos meus amigos. O povo inteiro do Rio Grande do Sul se envolveu, e acho que o Brasil inteiro também, né? Foi uma demonstração de solidariedade que foi até inesperada para mim, assim, né? Pensando que é um estado que está lá no cantinho do país, às vezes não está tão conectado aí com outros cantos do Brasil, mas a solidariedade do povo brasileiro foi algo muito bonito de ver,
E eu também acho que me nutri dessa compaixão comum nossa em relação a esse episódio. Mas eu acho que uma coisa para alguns insights aqui para começar essa conversa é primeiro falar, como você disse, Nath, a magnitude do problema, né? Não foi um evento, foi algo que se desdobrou por 3 semanas, chovendo sem parar. Era uma situação desesperadora parecia realmente o fim do mundo para aquelas pessoas, e acho que para a gente acompanhando aqui também era muito tenso, e algo que acho que deflagrou de maneira incontestável o impacto real da mudança do clima na vida das pessoas no Brasil, né? Talvez para a gente antes olhar para os episódios de fora do Brasil, né? Você que também, Nath, tem uma conexão muito grande com as ilhas do Caribe, as ilhas do Pacífico. A gente sabe que esses lugares já estão sendo afetados há muito tempo e estão aí na iminência de serem alguns deles totalmente submersos. Mas acho que para a gente no Brasil parecia que isso não estava acontecendo e há muito tempo acontece, a gente só não dá nome às coisas. Dessa vez eu fiquei satisfeita de ver pelo menos que a gente estava identificando e dando nome àquilo. Isso é a crise climática se manifestando. Então a gente viu isso nos jornais, os jornais locais do Rio Grande do Sul, a própria Zero Hora, falando sobre como de forma muito clara isso aconteceu por o agravamento da crise climática, foi mudança do clima de verdade. E a gente sabe que é difícil comunicar isso para as pessoas. A gente está aqui nesse podcast falando de clima para uma comunidade que, acho que em boa parte, já acompanha o tema, já sabe da importância e da realidade disso. Mas para o cidadão mais distante disso, que às vezes está, né, lá na lida da lavoura, né, ali sem ter se conectar tanto com essas fontes de comunicação, entender o que está acontecendo pode ser muito mais difícil. E eu vejo que, de alguma forma, o que aconteceu passou a fazer sentido para essas pessoas de como a gente precisa rever nossa conexão com a natureza. A gente viu que, por exemplo, lugares com áreas de vegetação nativa, né, os parques estaduais, os parques municipais, foram os menos afetados com a enchente. Então, olha que bonito esse exemplo vivo ali de como uma boa política pública de revegetação, de manutenção de mata ciliar de rio, contém esse tipo de situação de chuvas intensas que vai se tornar cada vez mais uma realidade. Então, essas pequenas lições, eu espero, assim, minha reflexão aqui é que a gente conecte esses pontos, sabe? A gente faça sentido do que aconteceu, não fique só uma memória triste, que a gente ainda, a população local ainda sofre com isso, nós aqui ainda temos essa memória, mas que a gente faça dela uma verdadeira revolução aí para se adaptar à mudança do clima e entender que política pública é um pedaço fundamental dessa trajetória. Com certeza, Carol. Eu acho que tem uma coisa bem importante, assim, vamos pegar diferentes ângulos agora aqui dessa questão, né? Eu acho que primeiro, para quem já teve contato com tragédias dessa escala nenhuma, né? Porque essa realmente foi muito extraordinária. Mas para quem já teve contato com situações de enchentes, de inundações gravíssimas ou até mesmo secas, sabe que o efeito ele é duradouro. Né, ele não, claro, tem aquela coisa aguda, imediata, que tira a pessoa dali, sobe no teto da casa, cavalo caramelo em cima do, né, assim, vamos lembrar, tem situações muito ali emergenciais, mas a verdade é que tem lentos avanços também. E aí, eu queria relembrar alguns dados aqui. A gente sabe que foram mais de 100 mil casas destruídas ou avariadas, mais de 81 mil pessoas que ficaram desabrigadas,
mais de 180 mortes, quase 30 desaparecidos nos dias seguintes à tragédia. O dado que eu tenho aqui, que até é da Política por Inteiro, é de 2,4 milhões de pessoas afetadas, isso é 21% da população do estado, e fora os feridos, enfim, os dados são realmente muito chocantes. E hoje, 28 de abril de 2025, a gente tem um painel de monitoramento do governo gaúcho, vamos colocar o link também aqui, que mostra que nós temos ainda 400 pessoas sem abrigo, quer dizer, 400 pessoas que ainda vivem essa tragédia, né, 12 meses após. Então, eu acho que um primeiro ponto que eu queria trazer aqui contigo é um pouco esse pós-desastre, né? Se fala de ter um plano de recuperação, de prevenção de desastres do Estado. Queria te ouvir um pouco sobre isso. O que eu ouvi de diferentes amigos gaúchos é que foi tentado, aliás, foram tentados, né, modelos aí institucionais para tentar criar algo positivo a partir dessa história, algo que unisse o Estado, mas que infelizmente não se logrou chegar nesse lugar. Na verdade, teve muitas disputas acirradas, tanto políticas quanto, enfim, de poder no geral. Então, infelizmente, não se tem algo muito bonito, né? E aí eu queria te escutar um pouco como é que você, como gaúcho também, observando, né, situações reais, pessoas reais, como é que você vê esse plano de recuperação nessa altura do campeonato? Nath, eu confesso assim que quando tudo isso aconteceu, me marcou muito uma fala do governador Eduardo Leite de transformar essa crise toda em fazer do Rio Grande do Sul um exemplo de resiliência climática, né? Sim. E fazer então que essa reconstrução seja robusta e mostre que esse é um tema importante, é possível fazer uma reconstrução do jeito certo. E então eu tinha muitas expectativas em relação a isso. Mas acho que a realidade está sendo mais morosa do que eu esperava. E o que eu entendo aí do que está acontecendo é que tem um plano do Estado que é o Plano Rio Grande, um plano que tem uma previsão de cerca de 20 bilhões de reais em investimentos até o ano de 2026. E maior parte disso são obras de infraestrutura, de recuperação, tem muita estrada que foi avariada, né? Os números de estradas danificadas são, assim, algo absurdo, pontes. Sim. Então, tem muita gente que ainda está com dificuldade de acesso de trânsito dentro do estado, mas também tem obras ali de prevenção de desastres, parece que num número menor, mas também está incluído isso. Aí tem, enfim, verba para escola, hospital, para sistemas de alerta, para melhorar os sistemas de alerta e prevenção também de resposta dos municípios. Mas pelo que eu vi, só cerca de 15% dessas obras previstas já começaram, né, num planejamento que é até 2026. Parece que teve, enfim, muita questão com licitações, obras paralisadas. Acho que a realidade depois da realocação também das pessoas é mais difícil, porque tem que achar o local apropriado. Então, teve até uma iniciativa de talvez você tenha acompanhado na época, Nath, um movimento chamado União BR, Sim. que é uma coalizão do setor privado que angariou fundos para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, assim como fez com vários outros eventos climáticos no Brasil. E só agora está saindo as primeiras casas que foram mobilizadas por esse movimento, junto com o Estado e com o município, se não me engano foi, acho que em Eldorado do Sul, isso. Mas isso tudo também por uma questão de local identificado pela prefeitura para acomodar essas pessoas, era um local que também tinha essas dificuldades técnicas de ocupação. Então, enfim, acho que na prática, talvez a gente não tenha capacidade ainda de implementar todas essas medidas por diversas questões e, como você falou, políticas inclusive, porque aí entra os conflitos do que é competência do município, o que é do Estado, o que é da União.
tensões, né, de mandatos e enfim, todo mundo querendo empurrar a bola um para o outro. E aí, no meio disso, fica a população que, como você falou, tem ainda pessoas que não têm moradia, que estão morando em abrigos, desses abrigos que foram feitos provisoriamente. Não sei se vocês lembram, na época tinha abrigo, milhares de abrigos espalhados pelo estado para acomodar as pessoas desalojadas. Agora sobraram poucos, mas ainda tem gente morando nesses abrigos, olha que absurdo. E tem as moradias provisórias, porque existem milhares de pessoas que não têm uma moradia definitiva, aí, não tem uma casa para chamar de sua depois do que aconteceu. E isso tudo porque depende de verba federal, estadual e dessas iniciativas todas que estão andando a passos muito lentos, né? Então, verdade é que para essas pessoas o pesadelo não terminou ainda, né? É um trauma vivo acontecendo. É não ter mais a sua casa, não ter as suas memórias. E isso tem um impacto mental, né, emocional muito grande na população. A gente vê histórias muito tristes, histórias de superação, muitas histórias de superação, inclusive de recuperação né, de escolas que estavam totalmente destruídas e de repente hoje estão limpinhas, bonitinhas, funcionando. Né, se você vai para Porto Alegre, vê as marcas nas paredes dos muros de muitos lugares, mas de outros você não vê mais. E as pessoas seguem a vida naquilo que podem, mas nem todas, né? E aí aqueles mais vulneráveis, que já eram mais vulneráveis, ficaram ainda mais, né? Um aumento também da população de rua de Porto Alegre, acho que é muito claro. E é o legado negativo aí da enchente. Eu não encontrei dados, mas eu escutei muitos relatos de pessoas que migraram do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, especialmente jovens, né? Eu acho que a gente vai poder talvez ver esse impacto mensurado em algum momento, então já essa migração. E, por outro lado, eu vi assim, a gente tem os dados, até não está lá no gráfico da Política por Inteiro dessa última semana, né? Um ano depois, o governo federal destinou 60,9 bilhões à reconstrução do Rio Grande do Sul. Disso tem 20 bilhões para ações de mitigação, adaptação climática, 6,1 bi de recuperação de infraestrutura, 4,5 de apoio a micro e pequenas empresas e entre outros, né, programas habitacionais, programa de enfrentamento à emergência climática, inclusive programa de combate ao desmatamento, que, como você falou, a natureza fez um belo papel, segurou a onda, então, ajudar nessa questão. A situação, eu acho, como você bem descreveu, é que a aplicação desses recursos, ela toma tempo, e mais do que isso, você tem que pensar o que você vai fazer. Você vai reconstruir do jeito que tinha, né, uma infraestrutura, você vai fazer já considerando o risco de uma tragédia como essa acontecer novamente, que é o que a gente chamaria de adaptação. No mínimo, você tem que considerar o risco a que você já está sujeito, ou uma adaptação de fato ao futuro, considerando aí os cenários climáticos. Então, quando a gente fala de adaptação, a gente fala de investir recursos para que a gente não construa casas, para que a gente não, enfim, recupere estradas, né? Ou mesmo trabalhe com a questão da drenagem, que eu acho que foi super afetada, né? Especialmente ali em Porto Alegre, da forma, enfim, de uma forma como se o mundo não tivesse mudado, como se o clima não tivesse mudado. Então, a adaptação é justamente você considerar que você tem que fazer diferente. E isso é muito importante, mas ainda eu acho que segue difícil, né? Porque a gente, infelizmente, no Brasil tem muito uma tradição e que a gente precisa quebrar de trabalhar sempre com o leite derramado. O que eu quero dizer com isso? É sempre o pós-desastre, né? Se aconteceu o desastre, então agora vamos mobilizar ajuda, vamos mobilizar movimentos humanitários, Isso é muito ruim, né? A gente sabe disso, não é novidade para ninguém. E o que eu acho que talvez possa ser diferente ainda, Carol, e aí extrapolando as fronteiras do Rio Grande do Sul, é que algumas pesquisas feitas no ano passado mostram que a gente
mostram que as pessoas, né, associaram o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul em alguma medida à mudança do clima. Então, era sobre isso que eu queria te perguntar. Será que não tem chance ainda de ter uma mudança, ter um salto na consciência da população, do Brasil como um todo, por conta desse episódio não quero chamar de episódio, desse trauma? Pois é, essa coisa das pesquisas, né? Eu acho que a gente pode buscar dados públicos que tratem disso, mas também tem a percepção de ouvir, como eu falei, como os jornais locais, como a mídia trata disso. Então, acho que vou trazer as duas coisas. Primeiro, das pesquisas públicas, eu vi um dado da Datafolha de dezembro de 2024 que mostrou que 72% dos brasileiros reconhecem a crise climática como uma ameaça real e direta, e que no Rio Grande do Sul esse número sobe para 81%. Interessante. Então, parece que são realmente algum choque imediato. Esses números mostram que o Estado sofreu, né, por fazer essa associação. Mas, como eu mencionei, eu também percebi na cobertura dos jornais locais uma atenção muito maior para mudança do clima, que se fala mais de mudança do clima, que se faz essa atribuição à mudança do clima, de uma maneira também muito educativa, de uma maneira a sempre fazer essas conexões. E aí eu citei a Zero Hora como exemplo, mas tem também um jornal local que eu já recomendo aqui para quem quiser acompanhar, que dá para acompanhar online, que é o Matinal. É um jornal independente, feito por jornalistas super experientes de Porto Alegre, e que começou uma série nova aí de reportagens, de matérias chamada Climática, que é para falar de mudança do clima. Que interessante. Conectando com a questão das enchentes, mas não só isso, aí falando também de vegetação, revegetação urbana, de plano diretor, conectando os pontos, como eu falei, de política pública com mudança do clima. E, para mim, assim, essa é a maior evidência de que algum resultado de comoção, educação da comunidade gaúcha sobre mudança do clima está começando a render frutos, apesar da tragédia, né? Tem que ter alguma coisa boa depois da tragédia. Eu acho que a consciência é sempre algo positivo depois de grandes perdas, né? De momentos ruins, é que a gente aprenda com os acontecimentos tristes. E eu fiquei com essa impressão, assim, positiva. Aí não sei se você teve a mesma percepção de alguma forma, e se também alguém que está nos escutando aqui quiser fazer algum relato, seria muito legal a gente ouvir mais sobre como os gaúchos aí estão percebendo a mudança do clima depois do que aconteceu. Eu acho que sim, eu acho que no nível mais sutil, individual, familiar, as pessoas realmente, né, é impossível não terem se sensibilizado e se colocado num outro lugar. Eu acho que na questão coletiva, no entanto, a gente não conseguiu dar um salto ainda, até olhando para situações de mesma magnitude, né, apesar de terem outra natureza, como o tsunami que aconteceu na Ásia. Eu visitei Banda Aceh há muitos anos, lá na Indonésia, e eles fizeram daquela situação horrível, né, um grande salto, uma oportunidade de reconstrução, até de reforma do próprio país. Então, eu acho que a gente, enfim, não conseguiu encontrar, por conta da polarização política, por, enfim, diversas outras divisões, eu acho que a gente ainda não conseguiu achar esse nosso caminho de união, né? E, enfim, nós vamos viver outros problemas como esse, isso está dado, já esperemos que isso vai acontecer. E eu acho que a gente vai ter que ir olhando para esses aprendizados, Carol. E aí eu queria levar a gente para o fervo, um fervo talvez mais rápido hoje. Uma questão muito ligada a isso que a gente conversou agora, que foi o fato até muito interessante, né, da Prefeitura de Porto Alegre ser responsabilizada, ou seja, teve a atribuição da Prefeitura de Porto Alegre pela tragédia, não pelas emissões, como a gente falava antes das carbon majors, mas por conta
da falta, né, de adaptação, da falta de planejamento centrado aí na resiliência. O que você me diz sobre esse fervo? Isso é a maior evidência de que a culpa não é só do clima, mas também é dos nossos. Acho que você já trouxe também isso aqui, né, Nath, em outro episódio, que é dos administradores públicos que têm aí a responsabilidade de gerir o território, os territórios municipais, estaduais, enfim, os nossos gestores que estão aí à frente do ordenamento territorial, eles têm que adotar as políticas necessárias para evitar esse tipo de tragédia. E foi o que aconteceu em Porto Alegre com o Ministério Público, que entrou com uma ação judicial contra a Prefeitura de Porto Alegre, justamente por identificar que a Prefeitura falhou no sistema de proteção de cheias que a cidade tinha. E isso é muito interessante porque talvez assim não sejam muitas cidades no Brasil que tenham um sistema de proteção de cheias, mas Porto Alegre tem desde 1941, porque Porto Alegre já passou por uma cheia também histórica de uma magnitude similar no passado. Foi um evento bem peculiar, bem pontual ali, e por conta disso é que se projetou aí um sistema anti-cheias resiliente. É um sistema que resiste até uma cota de 6 metros do nível do Rio Guaíba, que é o rio que banha a cidade. E é um sistema que tem dique de contenção nas margens do Guaíba, tem comportas, casas de bomba, tem toda a rede de drenagem urbana que foi feita para um nível de inundação até 6 metros de cota acima do Rio Guaíba. O que aconteceu é que durante a enchente de maio de 2024, esse nível chegou a 5,3 metros. Então, ele nem chegou no limite de 6 metros, que seria já o limite para o qual o nosso sistema foi desenhado. Sim. E é por isso que o Ministério Público entendeu que a culpa pelo ocorrido, que foi um extravasamento do sistema, foi a falha de um sistema que tinha sido projetado para conter aliás, a falha na operação e na manutenção de um sistema que foi projetado para conter uma cheia até esse nível de 6 metros. Como a gente viu, o que aconteceu foi um sistema que tinha muitos problemas de falha de manutenção, com equipamentos avariados, casas de bombas que falharam e comportas que falharam, por realmente uma falha da prefeitura de tomar as medidas de manutenção necessárias. E isso levou o Ministério Público a processar a prefeitura de Porto Alegre, cobrando aí uma conta de 50 milhões de reais para um fundo de resiliência climática que vai ser utilizado para reparar danos ocorridos na cidade, mas também cobrando uma conta de indenizações individuais. Porque quando a gente fala nesses valores de recuperação do estado do Rio Grande do Sul, esses 20 bilhões aí do estado, são para reparação de infraestrutura, são para recuperação e prevenção em termos de infraestrutura. Mas as pessoas atingidas, essas ainda não foram devidamente reparadas, e o Ministério Público está querendo que elas sejam devidamente indenizadas. Uma estimativa que foi feita já pela Procuradoria-Geral do município é de que se chegue a cerca de 5 bilhões de reais essas indenizações. Isso envolve um total de mais ou menos 160 mil pessoas atingidas. Então, estamos aí à iminência de ver um caso real de perdas e danos climáticos no Brasil, travado aí contra a Prefeitura de Porto Alegre, por ter sido identificada como a verdadeira responsável pela falha do sistema de proteção anti-cheias. Não é uma culpa do Estado, não é uma culpa da União. O Ministério Público deixa muito claro que isso foi os administradores da Prefeitura, que também não é só esses administradores de hoje, né? Isso vem historicamente de administrações anteriores que foram empurrando a bola e ninguém tomou as medidas necessárias. Precedente importante. Carol, agora para a gente fechar, vamos pensar aqui no refresco. Qual que é o teu refresco de hoje? Para
continuar no tema aí, eu vou trazer uma história legal da enchente, que é de uma mulher grávida, estava com 40 semanas de gravidez, a Renata Aline dos Santos, e ela começou a sentir contrações no dia 2 de maio, que foi o ápice ali das enchentes. Ela morava na cidade de Roca Salles, que fica ali no Vale do Taquari, e ela estava totalmente ilhada. O único hospital do município estava alagado, e ela tinha que fazer uma cirurgia de cesárea. Ela precisava de um hospital para isso. Teve uma mobilização de 12 pessoas que carregaram ela numa maca por 5 quilômetros de distância, para que ela depois pegasse um ônibus, pegasse um barco para atravessar o rio Taquari, e só assim pudesse pegar uma ambulância para ir até Encantado e dar à luz ao filhinho dela, o Mateu, que faz 1 ano no dia 3 de maio. Então, parabéns ao Mateu. Mas uma história muito legal de colaboração, de cooperação aí para enfrentar uma crise tremenda e também salvar uma vida no meio do caos. Muito bom, esse é um refresco cheio de vida, né? E eu queria trazer um refresco aqui um pouquinho diferente. Para mim, o refresco dessa semana é recomendar a todos vocês que nos escutam, que vejam, assistam ao programa fantástico falando sobre a Foz do Amazonas. Acho que teve aí um belo aprofundamento do que está em jogo. Eles trouxeram as imagens do coral, trouxeram, enfim, as comunidades falando. Eu acho que a gente está vendo uma tensão política muito grande, falamos muito disso no nosso episódio da semana passada, inclusive a consulta pública foi adiada, Carol, lá para as reservas que o ICMBio está buscando criar no Amapá, porque estava chegando num nível, uma escalada muito ruim, né? Então o pessoal está tentando, eu acho que, dar uma racionalizada na questão. Acho que isso é um refresco, né? Jogar uma água em cima do fervo. Belo refresco. É um refresco, então acho que uma boa decisão aí do presidente do ICMBio, do Mauro Pires, de recuar um pouquinho para a coisa andar melhor depois. E eu acho que é isso, a gente se informar e tomar, enfim, posição baseando-se na melhor ciência disponível, escutando as pessoas para entender aí como é que a gente deve seguir com essa questão do petróleo no nosso país. Bom, esse foi mais um episódio de Las Ninhas. Muito, muito obrigada por nos acompanharem. Compartilhe, deixe seu like, mande seus comentários. A gente está adorando todos os comentários que vocês estão mandando. Sigam a gente no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts e se inscrevam no nosso canal no YouTube. E falem com a gente também nas redes sociais, né? Eu, Carol Prolo, a Nathalie Unterstel, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. A gente vai adorar falar, ouvir vocês sobre os temas do Las Ninhas, ouvir dicas de pauta e sigam a gente lá. Gente, os links das coisas que nós citamos hoje aqui estarão na descrição. Muito obrigada e até a semana que vem. Tchau, tchau.